esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, neste dia, neste sábado, somos provocados pelo Senhor a partir da liturgia da palavra, mas também da celebração litúrgica da memória de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e padroeiro dos seminaristas. Tem jovem aqui? Levanta a mão, joga. Tem jovem aqui? Então aplauda a juventude aí, vamos aplaudir os jovens. Seminaristas tem, deve ter seminarista aí no meio também. Então hoje nós celebramos o padroeiro da juventude e dos seminaristas. Antes de chegar em Luís Gonzaga, eu gostaria de ver com você um pouco daquilo que é a revelação da palavra.
esse texto do Evangelho, para nós aqui na Canção Nova, ele é muito precioso, porque ele é um texto fundante. Quantas vezes o nosso pai fundador pregou sobre esse capítulo 6 de São Mateus para nós, principalmente naquilo que diz muito da nossa vida na Canção Nova, que é um dos nossos princípios de vida, chamado viver da providência. Viver na dependência total de Deus. E hoje, de uma maneira especial, eu gostaria de focar, dentro do contexto dos textos litúrgicos, em algo importante: a prevalência de Deus na minha vida, a prevalência de Deus na sua vida, a primazia do reino de Deus sobre as preocupações mundanas. Coloca a sua mão no seu coração e diga: Senhor, a partir de hoje, eu quero dar ao Senhor a prevalência, a primazia na minha vida. E eu te peço que o seu Espírito possa realizar essa obra em mim. Que a partir de hoje, seja o Senhor a reinar, a governar a minha vida, mas também o primeiro na minha vida. Amém. Veja só, quando no texto vai dizer aqui: ninguém pode servir a dois senhores. Quando a gente vai no original, e eu tive a curiosidade de verificar, lá no grego, essa palavra servir, ela está realmente vinculada ao servir como um escravo. A servir como um escravo. A ter uma lealdade exclusiva. E aqui, nessa dimensão de lealdade exclusiva, evocando a relação de dependência total de um escravo do seu senhor. Então, tendo essa visão do servir, ninguém pode servir a dois senhores, é exatamente dessa realidade que Jesus está falando, que o evangelista Mateus trouxe para nós esse discurso de Jesus ali, o discurso do monte, onde Jesus está falando aos seus discípulos, onde ele está no Sermão da Montanha, discipulando aqueles que estavam seguindo. Então ele vai exatamente mostrar que essa servidão, ela evoca uma relação de dependência total de um escravo com o seu senhor. E aí ele continua: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. E aí ele vem e faz a declaração: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então ele está mostrando a relação Deus, dinheiro, Deus, riqueza, Deus, poder, mostrando que existe uma incompatibilidade entre a devoção, a adoração, o amor a Deus e a idolatria material. E nós estamos num tempo profundamente materialista, consumista, e hoje, neste sábado, nós estamos sendo questionados. Qual é o nosso relacionamento com o dinheiro, o poder, a riqueza, a realidade do consumismo? Aonde está isso? Qual é o nível dessa relação na nossa vida? Porque Jesus vai dizer: ou amará um e odiará o outro, ou você vai, ele diz aqui, ser fiel a um e desprezar o outro. Porque isso aqui é muito importante. A palavra dinheiro, lá está o Deus Mamon, personifica a riqueza como um senhor, a riqueza como um rival de Deus, o material como um rival de Deus, o acúmulo de bens como um rival de Deus, como um obstáculo para a confiança em Deus. Vou te dar um exemplo. Essa semana
um jovem, filho espiritual, me mandou uma pergunta: é obrigado ir na procissão de Corpus Christi? Ou eu posso ir só na missa? E eu já desci o rei, eu não consigo, né? Falei, quantas horas você dá para o futebol toda semana? Quantas horas você dá para o telefone? Quantas horas você gasta na academia? E você vem me perguntar se é obrigado ou não ir na procissão? A quem que você está servindo, meu filho? A quem você está servindo? É obrigado a ir na procissão? Porque eu só vou na missa, não quero ir na procissão. Eu sei que eu fui duro, eu dormi triste. Porque não é gostoso bater, ainda mais em quem você ama. Eu amo, por isso que eu falei a verdade. Quando a gente ama, a gente fala a verdade. E eu fui assim. Ele falou, mas eu não estou falando isso, mas o sentido que você está dando é esse. Eu falei para ele, quantas horas no mês você tem dado para Deus? Quantas horas na semana você tem dado para Deus? Quantas horas no dia você tem dado para Deus? Ele falou assim, eu só tenho ido muito mal na missa de domingo. Falei, olha aí quem é o seu Deus. Aí ele falou, padre, mas é porque depois que eu comecei a trabalhar, tudo mudou. Antes de eu trabalhar, eu ia para a igreja, mas agora eu trabalho. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Daqui a pouco vai ser a namorada, a noiva, o marido, os filhos, a esposa. Tudo é desculpa para que a gente não sirva, não adore, não ame, não coloque a primazia, não coloque a prevalência de Deus na nossa vida. Quantos me pediram oração para arrumar um emprego e o emprego afastou aquela criatura de Deus? Às vezes dá vontade de falar, deixa desempregado, para ver se cria vergonha na cara. Quantas pessoas, padre, reza para mim, para eu arrumar uma namorada ou um namorado, né? Um rapaz pedindo uma namorada, uma moça pedindo um namorado, vou rezar. Aí começa a namorar, desaparece. Aquilo que deveria ser bênção vira maldição. O namoro vira maldição. O trabalho vira maldição. Estou falando uma palavra pesada mesmo, porque é pesado mesmo. Se eu abandono a Deus por causa de um trabalho e por causa de um relacionamento, eu sou um traidor. Para não dizer uma coisa que o Padre Jonas de vez em quando me fala para eu não dizer, mas eu vou falar. Porque existe o decoro litúrgico, né, padre? Mas eu vou falar. Para não dizer que é um sem vergonha, uma sem vergonha. Precisa criar vergonha na cara, bater assim, na cara e falar, vê se você acorda. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e fala, vê se acorda. Dá uma cutucada em quem está do outro lado e diga, vê se você acorda. Pelo amor de Deus, fala para ele, pelo amor de Deus, veja se você acorda. Aí, Jesus vai dizer, quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso, com o material, com o comer, com o beber, com o vestir-se? Quem pode acrescentar um só dia à sua vida? E por que ficais preocupados com a roupa? Olha como crescem os lírios do campo, olha, eles não trabalham e nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, como vamos nos vestir. São os pagãos que procuram essas coisas. Segura na mão de quem está do seu lado. Vou fazer um pouquinho isso, porque eu não vou deixar você dormir, né? Então balança a mão desse irmão e diga, os pagãos, é Jesus que está dizendo. Diga para ele, os pagãos
é que procuram essas coisas, é que se preocupam com essas coisas, é que tem como primazia da vida deles essas coisas. Balança a mão desse, mas a gente não. Quem vai estar a partir de agora deste acampamento, fala, quem vai estar a partir de agora deste acampamento na primazia da sua vida, na prevalência na sua vida, é Jesus Cristo, aleluia. Eu acredito que é Jesus Cristo daqui para frente, amém? Quando Jesus está aqui falando, lá no original está preocupar-se ou estar ansioso. A palavra é merimna, o grego. Cuidado ou ansiedade é uma preocupação excessiva que desvia a atenção do reino de Deus. Jesus não está condenando o trabalho, a gente tem que trabalhar. Jesus não está condenando conquistas materiais, não é isso. Não é isso. O que ele está condenando é a preocupação excessiva que retira a atenção do reino de Deus. Jesus não está dizendo aqui que você não pode adquirir um bem material. Jesus não está dizendo aqui que você não deve fazer uma faculdade. Jesus não está dizendo aqui que você não deve trabalhar. Ele só está dizendo aqui que aqueles que colocam uma preocupação excessiva sobre essas coisas têm a sua atenção desviada do reino de Deus. Do principal. É isso que ele está dizendo. Jesus, ele está nos levando a uma reflexão. Como está a nossa fé? Onde nós temos colocado a nossa confiança total? É nele? É no reino de Deus? Ou são nessas realidades que muitas vezes realmente nos roubam? E quantas pessoas vivem ansiosas, muitas pessoas vivem aí atordoadas, com pensamento atormentado, porque começaram a servir a Mamon, entraram no consumismo, começaram a comprar coisas desnecessárias que não eram adequadas à sua renda. Passou na televisão, pronto. E o pior que hoje tem o Tigrinho e o Betis. Gente, eu atendi um jovem na semana passada que ele teve que vender o carro dele e alguns bens que ele tinha adquirido, porque de Betis ele gastou 100 mil reais. Eu não estou falando que é 100 reais, não. 100 mil reais. Você está entendendo o que é isso? De Tigrinho e de Betis. Essa desgraça, é uma desgraça, para dominar a sua vida e a vida dos filhos de Deus com a dopamina. É uma geração dopamínica, que está totalmente dopaminada, e não enxerga, vai, esse foi 100, eu já atendi um de 30, eu já tenho... Segura na mão de quem está do seu lado e diga, aguenta firme. Segura a mão dele, diga, se você colocar Deus como a primazia, se Ele for o primeiro, o Senhor de tudo, na sua vida, Jesus está dando uma garantia. Dá o melhor sorriso que você tem para essa pessoa que está do seu lado, diga, Jesus está dizendo assim, balança a mão dele, diga Mateus 6,33. Diga aleluia, calma aí, não aplauda não. Pode aplaudir então, começaram a aplaudir. Segura na mão desse irmão agora, completa aquilo que eu quero que você fale para ele, diga, a partir de hoje, decoreba, Mateus 6,33. Qual é o versículo e o capítulo? Agora você pode dar boa notícia para essa pessoa que está do seu lado? O que é esse versículo? Pode?
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Tudo mais vos será dado em acréscimo. Não tem sensação melhor do que amar e adorar e colocar a Deus em primeiro lugar, e você ter uma fatura para pagar que ela corresponde com o valor daquilo que você ganha. Que você não ultrapassou a sua fatura. Claro, se for necessidade, a pessoa ficou doente, precisava comprar um remédio, beleza, Deus te abençoe, glória a Deus. Mas se foi por consumismo, preocupações, ansiedade, turbulência, olha quantas famílias desestruturadas por causa desse tipo de coisa, desse materialismo. Então Jesus está dizendo para nós, é o reino de Deus, é o governo soberano de Deus, é a presença de Jesus, é Ele na nossa vida, é a sua justiça, é a retidão, é a retidão moral, e é a fidelidade à vontade de Deus, superando aquilo que é a justiça dos escribas e dos fariseus. É Deus que provê o necessário de cada dia, amém? Cada dia. Qual é o capítulo e o versículo? Agora eu que tenho que aplaudir você, espera aí. Agora deixa eu ver se tá bom. Qual é o texto? Apesar da Babel, eu entendi. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Gente, nós temos que colocar as coisas na devida hierarquia na nossa vida, senão tudo cai, tudo rui, vai ruir. Se a gente não coloca Deus, a prevalência de Deus em primeiro lugar, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça, se a gente muda isso aqui, a nossa casa vai cair. Jesus está dizendo de lealdade exclusiva. Não se pode dividir a devoção a Deus com qualquer outra realidade. Jesus está dizendo para nós hoje de confiança na providência. O Deus que cuida das aves cuidará dos filhos. No Deus proverá. Jesus está dizendo de prioridade do reino, prevalência de Deus, busca pelo reino, busca pela justiça. É a primeira prioridade da minha vida. Vida no presente. Existem duas realidades hoje que adoecem esta geração. Pessoas presas ao passado, e aí deixa eu abrir um parênteses, não é só isso, tá? Não é só isso, existem realidades de hormônio ou outras situações físicas que causam uma das doenças deste século. Mas muitas vezes a pessoa que acaba passando, e eu aqui não estou falando com desdém, eu estou falando com compaixão, porque eu sei que isso é difícil. Eu acompanho, vivo e ajudo padres, pessoas consagradas com esse problema que é a depressão. Mas a depressão está muito vinculada à pessoa que fica presa ao passado. Uma mágoa, um ressentimento, uma dor não curada, uma situação que aconteceu. Como eu estou dizendo, é muito largo o estudo. Então pode ser hormônio, eu já atendi pessoas com depressão hormonal, eu já atendi com realidades físicas, mas aqui nós temos uma tendência, ou de ficar no passado, ou de ficar no futuro, e nunca viver o presente. O futuro está vinculado com essas preocupações, com esta ansiedade que Jesus está dizendo. A ansiedade pelo futuro é inútil, pois cada dia traz os seus desafios. E Deus vai dar a graça para cada dia, se Ele é o primeiro, se Ele está com a primazia na minha vida, Ele tem a
prevalência na minha vida, Ele vai me dar tudo o que eu preciso para cada dia. Bata no seu peito e diga: Jesus vai me dar tudo o que eu preciso para cada dia. E eu hoje declaro que eu aceito, Jesus, tudo o que eu preciso para cada dia. Amém. Então, o desapego do materialismo, num mundo onde o ter e o poder prevalecem, a profecia que nós devemos sustentar com a nossa vida é a confiança total em Deus, a prevalência de Deus na nossa vida, que nos leva ao desapego material e a confiança no Deus proverá. Deixar de criar necessidade e viver com simplicidade, sendo até mesmo generoso, ajudando a quem precisa, exercendo a caridade, porque eu estou buscando a vida eterna. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será dado em acréscimo. Essa é a minha meta, eu vou correr atrás dessa meta, e tudo aquilo que pode atrapalhar essa meta, está em segundo, em terceiro, em quarto, em 10º lugar na minha vida. A minha meta é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus deixou no coração humano, vai dizer o catecismo da igreja, um desejo pela felicidade e pela verdade que só Ele pode saciar. Então deixa que o seu coração busque o que é o certo, a eternidade, onde as necessidades humanas são totalmente supridas, onde nós vamos experimentar a satisfação, o gozo, que já começa aqui, mas ainda não está em plenitude, mas o nosso coração se satisfaz. É a confiança total, é o abandono total nas mãos de Deus, é viver o Deus proverá. E isso diz de chamada santidade. Fala para mim, padre, isso diz de chamado a santidade. Você sabe o que é santidade? Quem dizer eu vou dar um abraço. Você sabe o que é santidade? Hã? Às vezes a gente acha que santidade é não pecar. Quantas pessoas acham que a santidade é não pecar, é não cometer pecado? Claro que passa por isso, mas não é isso. Às vezes a gente prega sobre santidade e algumas pessoas acabam, eu já não peco, então eu já sou santo, eu estou pecando só pecados veniais, glória a Deus, Deus te abençoe, continue assim, por favor, progrida. Mas o que é santidade? Santidade é intimidade, comunhão com Deus. A santidade, ela é a participação na vida de Deus. A santidade, ela não é apenas perfeição moral ou ausência de pecado, ela é muito mais, é estar unido com o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E dizendo aqui, com a linguagem deste acampamento, é dizer que nós devemos permanecer eucaristizados. A Eucaristia nos santifica, a comunhão nos santifica, a intimidade com Jesus sacramentado. Nós olhamos para o texto da primeira leitura, o apóstolo Paulo falando de coisas extraordinárias que ele viveu, foi levado até o terceiro céu. Lá ele ouviu coisas que são inauditas, ele não consegue descrever com linguagem humana, mas para que ele não se ensoberbecesse, Deus deixou um espinho na carne. Alguns teólogos acham que é uma doença, inclusive uma doença na visão, que atrapalhou Paulo até na evangelização. Ele teve que ficar 3 anos num lugar só, por conta da doença que ele teve nos olhos. Outros acham que foi outra doença, outra enfermidade. Alguns acham que foi a traição, o abandono de alguns que estavam do lado dele. Outros acham que era uma fraqueza, um pecado dominante, que ele tinha que lutar constantemente contra ele. Mas Paulo vai dizer brilhantemente
e que precisa nos tocar. Ele vai dizer assim: quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei a não ser nas minhas fraquezas. Eu evito gloriar-me para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. É para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbeça. Foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, eu roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: Paulo, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Vou repetir o que Jesus disse para Paulo. Paulo, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Sabe por quê? Porque os soberbos, os orgulhosos, os vaidosos, aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que acham-se poderosos, aqueles que dão carteirada, aqueles que não se humilham diante da presença de Deus, reconhecendo-se nada, não tem como Deus prevalecer na vida dessas criaturas, porque elas se acham Deus, elas se acham poderosas, elas se acham as tais. E aí Paulo está dizendo, o grande apóstolo, né? Deus deixou um espinho na minha carne, Ele fincou um espinho na minha carne, eu rezei, eu até pedi, porque devia estar doendo muito, mas Ele vai dizer, Deus me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, aí ele fala, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo e a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou. Quando eu estou fraco, me sinto fraco, é a força de Deus que vem sobre mim. Eu queria falar um pouquinho para vocês do santo que nós celebramos hoje. O santo que nós celebramos hoje, sabe o nome dele? Ele é meu xará do meu segundo nome, do composto do meu nome. Luiz Gonzaga. Qual é o nome dele? Luiz Gonzaga, ele nasceu numa família nobre, e uma das mais influentes da Itália renascentista. Ele era o primogênito dessa família. Primogênito dessa família que era Ferrante Gonzaga, Marquês de Castiglione, lá na Itália. E ele foi educado para a carreira militar, dentro da dimensão da educação dele, com muito luxo, com muito prestígio da aristocracia, aquilo que a aristocracia poderia oferecer. Ele morava lá num palácio, não é? Porém, a sua mãe, a mãe de Luiz, o educou na fé católica, ensinando Luiz a amar a Deus, a Jesus, a temer a Deus e a ser católico. Veja só, aos 7 anos, Luiz começou a ter experiências profundas de oração e penitência. Com quantos anos? Não escutei. 7 anos, é para colocar a gente envergonhado. Com 7 anos, ele começou a ter uma vida profunda de oração e de penitência. Pasme. Com 9 anos, ele fez um voto de castidade perpétua. Diga comigo, 9 anos. A nossa geração, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Na nossa geração, existe uma loucura
Nós estamos chegando num nível de loucura que ou a humanidade vai chegar no ponto e voltar, ou vai implodir-se. Vou dar um exemplo. Eu fui pregar lá nos Estados Unidos, numa região lá, e aí uma família veio conversar comigo que estava tirando o filho deles de uma escola, porque lá naquela escola existiam algumas crianças que não se sentem mais humanas, são gato. O pai leva na coleira para a escola, potinho de comida de gato. Os pais entraram na escola para ver. Tem bancos de areia para as crianças fazer xixi e cocô. Enquanto Luiz está fazendo voto de castidade perpétua com 9 anos, esta geração está negando o Criador. Negando o Criador. Eu estou falando de uma realidade. Eu poderia descrever tantas outras. Estão negando o Criador. Enquanto Luiz faz um voto de castidade perpétua com 9 anos, um pai aceita que um filho acorda dizendo que é gato e trata ele como um gato. A gente ri, mas é para chorar. A gente tinha que estar aqui pranteando agora, chorando uma geração que está negando o Criador. À medida que eu fui criado e eu acordo dizendo que eu sou outra coisa, eu estou negando quem? O Criador. Estou bravo. Estou brincando. Aos 9 anos ele fez voto de castidade perpétua. Aos 12 anos ele fez a primeira comunhão das mãos de São Roberto Bellarmino, que foi o diretor espiritual dele. Com 16 anos ele tomou a decisão de abdicar de todos os seus direitos ao marqueirado e ingressar na companhia de Jesus contra a vontade do seu pai. 7 anos, ele já está numa vida de oração e penitência. 9 anos, ele faz um voto perpétuo de castidade. 12 anos, ele faz a sua primeira comunhão. 16 anos, ele renuncia à aristocracia, os direitos que ele tinha para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Com 21 anos, ele morre. Esses dias eu tive que passar pela dor de atender um pai e uma mãe que perderam um filho. Perderam um filho de uma forma assim, muito difícil. E, por graça de Deus, naquele dia eu estava fazendo o estudo bíblico e a palavra, deixa eu achar aqui se eu ainda tenho ela salva aqui. A palavra que eu tinha feito o estudo bíblico era do livro da sabedoria, no capítulo 10. Porque quando aquele pai e aquela mãe me descreveram, padre, a história do filho deles que morreu com 13 anos, eu ouvi a história de um santo. Eu terminei de escutar a história, eu falei, eu estou achando que ele é o Carla Cutts. Tamanha santidade. A mãe e o pai não têm o que falar de desobediência e de qualquer outra realidade na escola, em todos os lugares. Está vendo que nessa geração ainda tem? Eu tenho certeza que o seu filho, a sua filha que você educou na fé, glória a Deus por isso. E a palavra vai dizer, certo homem agradou a Deus e foi amado por ele. Enquanto vivia entre os pecadores, foi tirado da terra. Foi levado para que o mal não lhe corrompesse o entendimento, nem o engano lhe seduzisse a alma. Pois o fascínio da perversidade obscurece o que é bom. E o desejo incontido perverte a mente não maldosa. Em seus poucos anos ele foi aperfeiçoado, como se longa tivesse sido a sua vida. A sua alma agradou ao Senhor, que se apressou em tirá-lo do meio da perversidade. As pessoas viram isso e não entenderam, não levaram essas coisas a sério.
Deus demonstra graça e misericórdia por seus escolhidos e cuida dos seus santos. Eu vim com vontade de perguntar para vocês, qual é a marca que vocês querem deixar nessa geração? Luiz viveu 21 anos, quantos anos você tem? Qual é a marca que você vai deixar nessa geração? Qual é a marca que eu, Padre Roger, vou deixar nessa geração? Ele nutria uma profunda devoção à Santíssima Eucaristia. Ele participava da Santa Missa diariamente. Ele comungava com frequência, o que era raro lá na sua época. Então ele fazia um esforço. O seu amor a Jesus e a sua ação de graças eram tão profundas que dele as pessoas viam sair uma luz. Tamanha comunhão com o Santíssimo Sacramento. Ele vai dizer assim: o meu coração não deseja outra coisa senão Deus. Quando eu recebo a Eucaristia, eu sinto o céu se abrir dentro de mim. Como nós estamos comungando? Que tipo de comungante somos nós? Como que nós estamos recebendo o Santíssimo Sacramento? A gente recebe o Santíssimo Sacramento e reza um Pai Nosso e um Ave Maria e vai pegar o celular para ver mensagem, pelo amor de Deus. Como que você está recebendo Jesus na sua alma? É o mesmo Jesus que santificou Luiz, é o mesmo que eu vou comungar aqui hoje. Qual é o efeito que a Eucaristia tem tido na minha alma sacerdotal, na sua alma de cristão? Qual é a mudança que a Eucaristia tem feito na sua vida? O que você tem vivido? A Eucaristia era a fonte e a força daquele moleque, desculpa falar assim. Era a força da pureza, do serviço aos doentes. Luiz, ele era abrasado por Jesus. Ele nos ensina que a vida eucarística, ela deve ser o centro, para que a gente seja santo, ou santos ou nada, sobretudo na juventude. Um coração que adora, que comunga, que se deixa conduzir, se consumir pelo amor, terá a graça e a força para resistir ao mundo, para resistir ao consumismo, para resistir ao materialismo, para resistir ao hedonismo, à busca desenfreada do prazer. Quem comunga de verdade, faz ação de graças, se prepara para a comunhão, vai ter a graça de viver a santidade. Mas você precisa comungar direito. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Está vendo? Fala. Está vendo? O segredo. Diga para ele o segredo. Você está entendendo qual é o segredo? Balança a mão dele. Está balançando? O segredo é colocar Jesus no centro da sua existência. O segredo é viver uma vida eucarística, profundamente eucarística. É se preparar para viver a Santa Missa. É fazer uma boa ação de graças. Balança a mão desse irmão e diga: eu sei que logo que termina a canção da comunhão, vai ter o oremos, os avisos, a bênção. Mas se você desejar uma intimidade maior, você não vai sair correndo. Você vai ficar com Jesus. E Ele vai ficar com você. E eu te garanto, esta ação vai te levar a viver a santidade. Porque é comunhão com Deus, é participação na vida divina, a verdadeira santidade. E eu estou segurando agora na mão de alguém que a partir de agora
vai querer ser santo de altar. Aleluia. São Roberto Bellarmino vai dizer de Luiz: nunca houve neste jovem o menor indício de uma falta voluntária contra a virtude da castidade. Nunca houve na vida deste jovem. Então, o remédio contra o hedonismo e a hipersexualização desta geração é o amor a Jesus, é a comunhão com Ele, é escolher o silêncio do altar, é o prazer da presença do Senhor. Diante desta sociedade, de uma juventude que consciente ou inconscientemente tem se divorciado de Deus, da igreja, de tudo que é virtude, que tem buscado somente o poder e o possuir, o aparecer, ser instagramável, ter curtida, dopamina, dependentes de curtidas, de aprovação do mundo. Hoje a igreja está dizendo: aqui está um jovem que deve ser imitado. Não são os youtubers, não são os tiktokers, não são os instagramers que devem ser imitados. Quem deve ser imitado são os santos da igreja católica. São eles que devem ser imitados. Imite os santos da igreja católica e eu te garanto que você vai ser abençoado. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é nóis, meu irmão. São Luís Gonzaga disse assim: eu prefiro ser servo de Deus do que rei neste mundo. Eu vou terminar com uma linda carta que ele escreveu para a mãe dele. Eu imagino que aquela mãe estava com uma dor muito grande na alma, porque Luís estava no leito de morte. Sabe por que o Luís estava no leito de morte? Porque quem comunga serve. Quem comunga ajuda. Tinha uma peste, como não teve a Covid-19, Roma estava empesteada de uma doença. E o comungante Luís foi cuidar dos doentes no hospital. E aí ele pegou a doença. E ele escreveu uma cartinha para a mãe dele. Eu fico pensando assim, ela deve ter sentido a dor, porque Luís estava partindo, mas ao mesmo tempo ela deve ter dito assim: valeu a pena educar o meu filho para o céu. Olha a carta. Naqueles dias em que ele estava no leito, ele disse para sua senhora mãe: ilustríssima senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nesta região dos mortos. Mas agora espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que a esta hora já teria dado esse passo. Se é caridade, como diz São Paulo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, é preciso, mãe ilustríssima, que te alegres profundamente. Por quê? Por teus méritos, Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá a certeza de jamais me afastar do seu temor. Na verdade, ilustríssima senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na sua profundeza, a bondade divina. Ela é semelhante ao mar sem fundo nem limites, que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequeno trabalho, que me convida e chama ao céu para ir me dar aquele bem supremo que tão negligentemente eu procurei, e me promete o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Por conseguinte, ilustríssima senhora, considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus. Olha a preocupação dele, de na hora da morte dele, a mãe ficar com raiva de Deus. Não ofenda, minha senhora, a bondade de Deus. Isto aconteceria se... E aí ele vai dizer, olha isso aqui.
ele vai dizer que ela vai ofender a Deus. Isso aconteceria se chorastes como morto, aquele que vai viver perante a face de Deus e que com a sua intercessão poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Meu Deus do céu, esta separação não será longa. No céu a gente vai se encontrar de novo, lá unidos ao autor da nossa salvação. Nós seremos repletos das alegrias imortais, louvando com todas as forças da nossa alma, cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma de nós aquilo que havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro e fora de perigo, e nos dar aqueles bens que desejamos dele receber. Disse tudo isso, ilustríssima senhora, para ceder ao desejo que eu tenho de que tu e toda a minha família considereis a minha partida como um feliz benefício. Que a tua bênção materna me acompanhe na travessia deste mar, até que eu alcance a margem onde estão todas as minhas esperanças. Eu escrevo isso com alegria, para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que eu te devo, como um filho deve à sua mãe. Isso aqui faz parte da vida daqueles que buscaram em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e receberam o acréscimo. Que Deus te dê a graça de, a partir de agora, ser um comungante que permite que a santidade de Deus tome posse da sua alma. Todas as vezes que eu comungo, eu falo para Jesus, que a sua santidade enche a minha alma e ela permaneça. Eu só te peço a graça de ser santo, de corresponder com esse amor, de ter essa comunhão tão profunda com o Senhor. Não perca as comunhões que você fizer daqui para frente. Não seja rápido. Fique um pouquinho com Ele. Ele está aí em corpo, sangue, alma e divindade, ressuscitado nesse templo que é o seu corpo. Fica só um instantezinho de pé. Dá uma respirada funda, diga: Deus maravilhoso. Fala para quem está do seu lado, diga: Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Segura na mão desse irmão agora um pouquinho. Feche os seus olhos. Olha que bom. Eu gosto de fazer isso porque a gente entende que na igreja a gente não está sozinho. Às vezes você pode sentir uma solidão lá na sua casa, mas você sabe que você tem irmãos. Balança a mão desse irmão aí, ó. Oh, meu Deus, que coisa extraordinária. Que bom é saber que eu tenho irmãos. Olha agora, abre um pouquinho os seus olhos e diga: obrigado, porque eu tenho irmãos. Você e todos os católicos do mundo inteiro, os cristãos do mundo inteiro. Eu nunca estarei sozinho. Agora feche de novo os seus olhos. Eu queria que você orasse por essa pessoa. Eu queria que você pedisse para ela que nunca mais ela faça uma comunhão distraída. Nunca mais esse irmão perca a graça de fazer ação de graça, de ficar com Jesus, de viver essa experiência de buscar o reino. Vai orando agora e vai pedindo: meu Deus, eu te peço isso. Eu sei que esse meu irmão foi alcançado pela palavra. Eu sei que esse meu irmão precisa agora de ser alcançado por essa graça. Eu quero regar essa oração. Eu quero regar essa palavra com a oração.
para que ela fixe no coração desse meu irmão, para que ela faça morada no coração dele. Meu Jesus, é na Igreja Católica que o Senhor está presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Meu Jesus, é na Igreja Católica que nós temos a missa, é na Igreja Católica que nós temos o sacrário para te adorar nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. E nós queremos daqui para frente não perder mais tempo, não ceder às distrações, não deixar que as coisas exteriores nos roubem da sua presença. Eu quero ser como Maria, que ficou ali aos pés do Senhor. Eu quero ser como João, que reclinou a cabeça no seu peito. Eu quero ser como eles, que gastaram o tempo na sua presença. E eu peço agora a cada um desses filhos e dessas filhas que o Senhor me confiou nessa tarde de sábado. Eles foram confiados ao meu ministério sacerdotal. Eles foram confiados ao anúncio da palavra que o Senhor liberou aqui por meio de mim, Senhor, um servo insuficiente, mas eu quero pedir por eles, como o Senhor pediu pelos apóstolos, como o Senhor pediu pelos discípulos, pelos seus seguidores, que eles não se percam, que o mundo não os roubem, que as tentações do demônio não prevaleçam, que as tendências carnais, as paixões não os dominem, mas que a partir de hoje, na centralidade da Eucaristia como projeto de vida, como vida eucarística comungante, o Senhor possa ir santificando, gerando santidade, gerando comunhão, gerando experiências cada vez mais profundas. Eu peço isso pela intercessão de São Luís Gonzaga. Ora, só por um instante agora em línguas por esse irmão. Ora, solta a sua voz. E eu, como sacerdote, eu sei que não está previsto isso na liturgia, mas eu, como sacerdote, nessa hora, eu quero selar a obra que o Senhor realizou na sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora pode aplaudir esse Jesus amado das nossas almas, desejado das nossas almas, adorado das nossas almas. Aplauda Luís Gonzaga, que nos ensina a ser homens e mulheres eucarísticos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.